Em tudo dai graças. Semana Santa, passagem de Páscoa, um dos marcos da história do cristianismo, nesse lindo lugar chamado Terra. Mas antes, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, Tu que fez do nosso coração o divino templo para a nossa devoção, que possamos neste momento, sob o altar do Teu céu maravilhoso, Senhor Jesus, deixar o nosso passado tenebroso e caminharmos confiantes para a Tua luz. Abra os nossos ouvidos, abrindo também o nosso olhar. Senhor Jesus, vem conosco compartilhar, que assim seja. Hoje o cenário é diferente. Estamos aqui em meio à natureza, como Jesus fazia. E às vezes, ou quase sempre, a natureza é o melhor altar, o melhor lugar para que possamos nos conectar. Semana Santa, Páscoa. Páscoa vem de pechar, que significa saltar, passar sobre. Comemorando a saída do povo hebreu do cativeiro no Egito. E os cristãos comemoram o ressurgimento de Jesus, a ressurreição de Jesus após sua crucificação. Nós espíritas, que não temos ritual nenhum, que não temos cerimônias, que não temos ritos, nos apropriamos das festividades das outras religiões. Comemoramos a Páscoa, mas que essa Páscoa seja sempre um dai graças. Dar graças pelo céu que nos ilumina, apesar de nossos pecados. Dai graças pela paisagem que nós podemos construir quando fechamos nossos olhos e nos conectamos com uma oração ao Cristo Jesus. Precisamos agradecer sempre, sempre. E por mais difícil esteja a situação, é importante tirar de cada situação ensinamentos, lições. Jesus se reúne com seus discípulos e faz a última ceia, a Santa Ceia. Tomai e comei, disse ele ao compartilhar o pão. Jesus é da turma dos que compartilham, dos que multiplicam, dos que se solidarizam. Jesus é da turma do amor. Jesus e seu evangelho exprime o amor incondicional. E se o amor ainda não é sentimento, que ele seja mandamento no interior do nosso coração e que nós possamos amar indistintamente cada irmã, cada irmão. Nós estamos aqui no planeta Terra para, encarnando, possamos compartilhar nossas necessidades materiais, nossas necessidades emocionais, espirituais. Essa Páscoa é momento de agradecer. Agradecer àqueles que Deus colocou em nossos caminhos. Agradecer a tudo que nos circunda, tudo aquilo que nos rodeia. É importante sempre agradecer, por mais que seja difícil a nossa situação. Lembremos de Jesus, que às vésperas de sua prisão, de sua tortura e seu martírio na cruz infame, ele deu graças.
Jesus, caminho, verdade e vida. Que essa Sexta-feira Santa seja abençoada em nossos corações. Que nós saibamos lembrar do sacrifício de Jesus, mas não um sacrifício para tirar os pecados nossos, mas um sacrifício de vir e nos ensinar. Que não existe outra alternativa do que senão perdoar. E que esse mundo, por mais absurdo e insano que possa aparecer, que seja ele o palco do nosso engrandecer. Que nós possamos caminhar de cabeça erguida, com a nossa consciência tranquila. De que se não obtivermos o sucesso desejado, que a nossa consciência esteja tranquila porque temos tentado. Jesus não nos pede milagres, Jesus não nos pede grandes obras. Jesus pede que nós tenhamos boa vontade. E nessa comemoração, nesse final de semana da Páscoa, ou Sexta-feira Santa, que a gente possa entender o que significa a Páscoa, o pechá, o passar sobre. Diz as tradições hebraico-cristãs que o povo hebreu preso, aprisionado na servidão do Egito, por conta de Moisés e toda aquela luta, aquelas pragas do Egito que foram lançadas, a última foi tirar a vida dos primogênitos. A ciência explica que muito provavelmente o primogênito, que recebia as melhores rações de alimento, era aquele que iria se alimentar com a primeira parte das sementes. A ciência nos explica que essas sementes estavam contaminadas em decorrência dos fungos e todas as outras pragas que a ciência explica direitinho. Conversa para um outro dia. Hoje, quero lembrar que os hebreus sacrificaram um cordeiro e se alimentaram. E aqueles que não tinham cordeiro, compartilhavam com o vizinho. E nos umbrais da porta, nos batentes da porta, eles pintavam com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não passasse ali. Na verdade, não é que o anjo da morte não ia passar ali. Na verdade, eles se alimentaram da carne do cordeiro e não ingeriram as sementes contaminadas pelo fungo letal. Os primogênitos dos egípcios e daqueles que não celebraram, juntamente com os hebreus, ficaram contaminados e devido à escassez, à penúria que o povo passava, desencarnaram. Então os hebreus comemoram até hoje, os judeus comemoram até hoje o pechá, o passar sobre, quando o anjo da morte passou sobre as casas dos judeus, poupando ali. E a Páscoa cristã? Os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressurge do túmulo, quando Jesus vence a morte. E tanto o primeiro ensinamento dos judeus, que o anjo da morte, que isso é, a morte não visitou as famílias hebreias, e Jesus que supera a morte, que vence a morte, e ficou por mais dias e dias compartilhando, convivendo com seus discípulos, ensinando, dando os últimos retoques no seu evangelho. Para nós espíritas, que entendemos que a morte é apenas o transpor de uma dimensão para outra e que nós continuamos sendo nós mesmos quando esse corpo não atender mais às necessidades. Nós despertamos no plano espiritual com os mesmos problemas, as mesmas preocupações e muitos ficam aqui, zanzando para cá e para lá porque não conseguiram se libertar, vamos dizer assim, simplificando essa matéria, não conseguem chegar nos planos melhores, os planos espirituais melhores.
ficam tão apegados à materialidade, tão apegados aos seus problemas, às coisas que tinham aqui, sejam materiais ou problemas familiares, que recusam o chamado divino dos socorristas espirituais. É preciso estudar. O espírita, ele tem que estudar esses fenômenos pós-mortem. O espírita, através da nossa literatura vastíssima, principalmente pelas mãos luminosas de Chico Xavier, dentre eles um dos livros célebres, Nosso Lar, os espíritas precisam ler esse livro, que explica o que acontece com a gente quando a gente desencarna. E quando a gente desencarna, a gente está no plano espiritual. O corpo vai para a sepultura e a gente está no plano espiritual, sofrendo os mesmos medos, as mesmas neuroses, mas findado ali uma página da nossa história. Vamos rever os amigos que deixamos no plano espiritual, vamos confrontar o juízo final daquela encarnação. Vamos ver se a nossa meta foi atingida em parte. E se não foi atingida, nos prepararmos para retornarmos e dar continuidade nessa escalada evolutiva. A vida, ela é uma sucessão de atos, de pensamentos, de palavras. A vida é um fio que não tem fim, em que nós, nas palavras de Paulo de Tarso, vos suportando uns aos outros. Então a gente vai nos suportando uns aos outros, dando suporte, tolerância, amando. Se não tem o amor como sentimento, o amor como mandamento de tolerar o próximo, de respeitar a individualidade, o livre-arbítrio do próximo. Nós precisamos ser mais tolerantes, indulgentes. É isso que Jesus nos ensina em todo o seu sacerdócio aqui no planeta Terra há 20 séculos atrás. É isso que todos os cristãos, independente da religião que tenham, trazem como bandeira. Nós encontramos o esteio do Evangelho de Jesus em todas as grandes religiões. No islamismo, no budismo, no protestantismo, no catolicismo e no espiritismo com uma coisa generosa. Porque nós espíritas, a nossa missão é recuperar o cristianismo na sua forma primitiva, mas com todas as vantagens de 2000 anos de evolução intelectual do nosso planeta. Então nós entendemos que a morte não existe, que a morte é uma janela, é uma passagem de um plano para outro, que a vida continua. E dentro do Espiritismo nós vamos traduzir o mandamento de Jesus, não perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Está lá no livro Céu e Inferno, no Código Divino da Justiça, está lá que o perdão passa por 3 etapas. Primeiro, a gente se arrepende do mal que fizemos. É a primeira etapa, mas não basta apenas esse arrependimento. Segundo, nós precisamos expiar. E expiação não é castigo, não é sofrimento. Expiar é extrair a pureza que havia sido perdida. Expiar significa você passar por aquilo que você fez o outro passar. Vivenciar a experiência que você fez o outro passar. Através de um desejo nosso. Então, quando nós expiamos, nós passamos por aquilo que nós fizemos o outro sofrer. Se o primeiro ponto do perdão é nos arrepender e o segundo é expiar, nos transformando em pessoas melhores, o terceiro e insubstituível é a reparação. Nós precisamos reparar o mal que nós fizemos. Nós precisamos reparar o que nós fizemos de errado. Refazer, reconstruir, consertar, rearranjar, conciliar, reconciliar.
Então, muitas vezes nós prejudicamos alguém, esse alguém reencarna em nossa família e nós, com a dádiva do esquecimento, não lembramos o passado tenebroso das nossas existências e vamos aceitar aquela pessoa como um filho, como um pai, como um esposo, como uma esposa, como um neto, um sobrinho. Vamos aceitar e conviver e devolver aquilo que tiramos, reconstruir o que nós destruímos, amparar aquele que nós desamparamos. A cada um segundo as suas obras. E é por isso que nós temos que dar sempre graças. Graças a Deus que nós estamos aqui encarnados. Graças a Deus que nós estamos cercados de espíritos familiares, espíritos que nos ajudam, cada um tem o seu anjo de guarda. Graças a Deus que alguns espíritos que nós prejudicamos têm a oportunidade de se aproximarem e acompanhar o nosso desenvolvimento. Percebendo muitas vezes que nós merecemos o perdão. Graças a Deus que nós temos essa doutrina maravilhosa que nos explica todos os fenômenos que ditam nossa vida material e vida espiritual. E Jesus, Ele, nosso professor, nos ensina que nós temos que estar juntos. Porque a vida, embora a nossa evolução seja individual, a nossa caminhada é coletiva. Quero contar uma historinha. Numa velha aldeia no século XIX, na Europa, na França, um professor dava aula para jovens de 18, 19 anos. Quando um desses jovens começou a se ausentar, ele havia perdido o gosto pelos livros, pela educação. E o professor foi visitar esse aluno que estava faltando. Bateu a porta, na humilde casinha. O aluno abre a porta e vê com surpresa o professor e convida o professor a entrar. O professor, sem dizer palavra alguma, sorri, entra, senta-se diante da lareira. Era inverno. A lareira crepitava, iluminando a pequena sala. E os dois, professor e aluno, sentados diante da lareira, apenas observando as chamas. O professor pega um pedaço de galho e afasta uma brasa que estava junto das outras brasas. A brasa toda vermelha, incandescente, ainda com as labaredas, quando é afastada, vai perdendo o seu fulgor, a chama apaga e ela vai esfriando. E quando essa brasa estava quase já sem calor algum, o professor reaproxima ela dos demais do braseiro e ela reacende o seu fulgor, reaquece e volta a brilhar. Feito isso, o professor foi embora. No dia seguinte, aquele aluno que havia perdido o seu fulgor, que havia perdido o seu brilho, que havia se apartado dos demais alunos e da escola, ele retorna à sala de aula e o seu brilho ressurge em seu olhar. Jesus é esse professor amigo que nos exemplifica que nós só temos a alternativa de caminharmos solidários, fraternos, irmãos, para que nós possamos compartilhar, dividir o pão, dividir as boas oportunidades, compartilhar o conhecimento, os abraços e os divinos olhares. Que nós possamos nesta Páscoa não pensarmos apenas nos chocolates, nas guloseimas, mas pensarmos no compartilhar o pão espiritual, o pão do amor, o pão fraternal. Se você está em dívida com algum irmão, peça perdão. Se você recebeu uma ofensa, perdoe. Ninguém pode julgar ninguém. Esse é o recado do Lar Espírita Luz e Amor. E nós desejamos a todas as famílias que cultuem o Evangelho
em vossos lares. Abram as portas das suas casas para que Jesus possa, na figura dos Espíritos de luz, acompanhar o Evangelho em cada casa, em cada olhar. Fique com Deus. Boa Páscoa. Em tudo, dai graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Fica com Deus.